E aí, primeiro ano, todo mundo bem? Tá gravando? Tá gravando. Bom, olha só, eu tô fazendo esse vídeo exclusivo para falar do El Niño e da Laninha, porque semana passada a gente abordou pressão atmosférica. Então, o último item do capítulo 10, né, Geografia 1, está fechando a apostila 2 de matéria, né, porque exercício tá ruim de a gente parar para fazer. Está falando do tema da pressão atmosférica e movimentação das massas de ar, que são influenciadas pelas massas oceânicas. E aí eu quero dar uma exclusividade para o Ninho e para a Laninha, que é um efeito que nós ainda, a gente está meio por fora, não sabe por que isso está acontecendo de verdade. A gente entende que existe uma alteração durante alguns anos das condições de temperatura do Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra. Então, dessas variações de temperatura, a gente percebeu dois padrões, aí chamamos de o menino e a menina. Alguém que descobriu isso muito fofamente pensou nisso lá em El Niño e Lanina. Então, são opostos, tá? O El Niño, ele representa um aquecimento das águas do Pacífico, as águas superficiais que circulam pelas correntes. E essa corrente, ela está começando aqui na América e vai em direção ao oposto do Pacífico, ao oeste do Pacífico, chegando na Ásia. Isso é o oceano. Enquanto essa corrente começa a sair daqui da América, na região equatorial, ela está fria, porque ela é a soma de duas correntes. A corrente de Nazca, que é uma corrente fria que parte da Patagônia, do sul da América do Sul, percorrendo a costa da América do Sul, né, no Pacífico Sul, e no Pacífico Norte, na costa do Canadá e dos Estados Unidos, desce uma corrente, a corrente do Pacífico Norte, que é fria também. Elas se encontram na região equatorial e mudam a direção no sentido oeste, no sentido da Ásia. E aí, conforme elas vão avançando pela região equatorial, elas vão esquentando, vai recebendo bastante radiação solar, e isso representa uma alteração da temperatura. Na página 117 do livro 2, que a maioria já deve estar com o livro aí, está falando desse efeito. Tem 4 mapas que mostram essa variação de temperatura de janeiro a março, atua principalmente no verão, e no final do verão, sobre a alteração dessa temperatura. E aí vocês percebem que na imagem da direita, a região equatorial da América, ela está mais azul, ela está mais fria, onde essa corrente está começando. Quando ela parte na direção da Ásia, essa corrente ela vai esquentando, já falei, e ao mesmo tempo ela vai esquentando o ar sobre ela. As correntes elas têm influência de esquentar as massas de ar que percorrem sobre ela. Só que existe uma alteração na direção. Enquanto o oceano está direcionando a corrente de leste para oeste no Pacífico, as massas de ar do Pacífico rumam de oeste para leste, na direção inversa. Isso, nessa época do ano, tem representado alterações no padrão da circulação atmosférica. E aí, o El Niño, o menino, como é um aquecimento das águas equatoriais do Pacífico, aquecem mais, evaporam bastante, né? Se tem água mais quente, vai evaporar mais, chegando até a Ásia com uma temperatura muito mais acima da origem aqui na América, evaporando bastante e retrocedendo muitas nuvens. Seria muito legal no livro de vocês estarem com o mapa das nuvens do El Niño. Enquanto está o El Niño, está com muita nuvem. E o que isso gera de consequência? Tem um texto aqui na apostila de vocês, ó, que está falando dessas consequências. Está um texto destacado em laranja. Até fiquei laranja aqui depois que eu passei, ó. Branco, laranja. Estou aqui com o computador aberto com o livro digital. Então é o seguinte.
Consequências no Brasil. Resumindo, sul, sudeste, vai chover pra caramba, o verão vai ser muito úmido, muito chuvoso, muitas tempestades, temperaturas acima da média. E o norte da América do Sul, de modo geral, vai ter uma estiagem, chove muito menos. Como a gente fala de Amazônia, que é uma região super úmida, não quer dizer que para de chover, quer dizer que as chuvas são bem menos intensas, são mais esparçadas. Então há uma alteração no ciclo das chuvas das Américas. E aí tem bem destacadinho aí as consequências nas regiões do Brasil. E aí, como o El Niño é o inverso da Laninha, fica mole de entender o que é a Laninha. A Laninha então vai ser não um esfriamento, mas uma redução do aquecimento das águas superficiais. Ou seja, a água não esquentou tanto, está mais fria, está com uma redução da sua capacidade de evaporação, reduzindo a concentração de nuvens e aumentando a radiação sobre o oceano. Isso gera uma inversão desse efeito, dessa consequência aqui no Brasil. Então, no sul, o litoral continua chovendo, porque o litoral aqui do sul do Brasil recebe muita umidade das massas atlânticas. Então, mesmo com a Laninha, o nosso litoral recebe chuvas. Mas o interior do continente, do Cone Sul, né, Uruguai, Argentina, recebe uma estiagem severa. E em compensação, na região norte, Colômbia, Venezuela, o norte do Amazonas, as Guianas, chove pra caramba, tá? Aumenta muito o índice de chuva deles, o que é bem significativo porque a região já chove muito. Então, a região equatorial, ela na Laninha, aqui na América, ela recebe uma intensificação das chuvas. Eu estou focando nas consequências da América, porque o nosso material é bem foco no vestibular, né? Então, o que nós vemos de representação do El Niño para nós em questões de vestibular está associado às consequências no Brasil e na América do Sul. As alterações dos ciclos agrícolas, porque na Laninha plantar durante o verão na estiagem no centro-oeste brasileiro é muito mais difícil, porque a estiagem está bem intensa, está chovendo pouco. E quando tem verão, El Niño, né, no verão, essa galera tá feliz, porque está chovendo bastante nas produções, pode chover tanto para perder a lavoura, sabe? Então, segura a onda, El Niño. Pode chover tanto assim não para não prejudicar o setor agrícola. E com certeza isso para a América do Sul é um problema, porque a maior parte dos países tem um predomínio da atividade rural, né? Então, é algo que nos influencia bastante. Mas avaliando o resto do mundo, também rola isso. As monções asiáticas, elas recebem uma influência direta do El Niño, porque as monções a gente já sabe que durante o verão chove muito na Índia, chove muito na China, porque está sendo empurrada a umidade do Oceano Índico. O Oceano Índico tem uma ligação com o Pacífico. A Indonésia ali, a Oceania é aberta. Então, o que vai acontecer? O Oceano Índico, durante o El Niño, ele vai receber mais água quente vinda do Pacífico, pela corrente que vai circulando pela Oceania. Então intensifica ainda mais as chuvas monçônicas asiáticas, que já é muito intenso. Então no ano de monções, somadas pelo El Niño, maluco, vai chover muito na Índia, tá? Só para você entender que existem consequências no El Niño e na Laninha que afetam o mundo inteiro, tá? Chega à África essa influência. Pensando que eu estou no Pacífico, o outro lado da Terra recebe influência do El Niño e da Laninha. E aí o que os cientistas climatólogos pensam sobre isso? O El Niño é algo recente, a gente está começando a perceber as influências dele agora. Resultado de uma alteração climática, de uma intensificação do efeito estufa. A gente não tem tanta certeza. A gente sabe que o clima está influenciando uma alteração das temperaturas das águas do Pacífico. E a mesma coisa está começando a acontecer em outros oceanos. No Atlântico Norte, por exemplo, a gente tem um aumento de temperatura dos oceanos que é monitorado demais, porque os estadunidenses sabem que se o Atlântico Norte aumentar bastante a temperatura, a rota dos furacões, dos tufões, vai aumentar muito, porque o oceano vai estar mais quente, vai evaporar mais, vai fortalecer a concentração de nuvens,
que resultam nos furacões dos caras. Então, é algo a ser levado muito em consideração, esses efeitos das massas de ar, porque nós, humaninhos, sofremos facilmente com isso, beleza? Então, foco é o Ninho e Laninha, consequências globais, tá? Primeiro, não entendeu alguma parte do Ninho e da Laninha, me fala, cara, vocês não estão falando quase nada aí no sistema, Escola Web, então vamos ter um foco, galera, tá bom? Estou à disposição de vocês, bons estudos aí, vê as consequências, dá uma pesquisada no Google o que é o El Niño, como é que ele se forma, bota uns gráficos, porque aqui eu não consigo mostrar, posso desenhar, não posso fazer os bagulhos que eu estou acostumado a fazer para explicar para vocês, estou mais falando, então seria muito bom vocês darem uma pesquisadinha, bota no YouTube, El Niño e Laninha, vai aparecer um monte de vídeo enfim, esqueminha de mapas em movimento mostrando as consequências do El Niño e da Laninha, tá? Ajuda bastante a entender o que está acontecendo nessa dinâmica atmosférica, tá? Abração, beijo no coração, se cuidem, tá? Até mais.